Irmãos queridos, é uma honra, um privilégio estar aqui. O simples fato de você e eu estarmos aqui já é uma prova do cuidado de Deus. Porque gente melhor do que nós já se foi. Se Deus nos preservou é porque ainda não completamos a carreira. Temos mais coisa para fazer. E o que eu queria partilhar com vocês, num tempo de tanto sofrimento, não apenas aqui no Brasil, mas mundo afora, é a história de um homem que sofreu, talvez muito mais do que poderíamos imaginar. E que apesar das lutas, das provas, das perseguições, dos desencontros, ele deixou um legado. E esse legado atravessa os séculos e aquece o nosso coração até hoje. Então eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 4. Para contemplarmos as últimas palavras de Paulo antes do seu martírio. Paulo escreveu esse texto, 2 Timóteo 4, 6 a 18, da masmorra mamertina. E quando escreveu essas palavras, ele já estava sentenciado à morte, no corredor da morte, aguardando o dia da sua execução. Então, antes de você reclamar de alguma luta, de alguma prova, de algum vale, de alguma situação adversa, pense em Paulo. Ele escreveu essas palavras já no corredor da morte. Ele já era um homem velho, cheio de cicatrizes, pobre, abandonado, acusado, condenado. E eu fico imaginando você e eu numa situação assim. Como nós estaríamos? Com que ânimo? Com que palavras nos lábios? Com que sentimento no coração? E Paulo escreve essas palavras para Timóteo, que estava em Éfeso, e diz assim: Timóteo, quanto a mim, eu já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não apenas a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou, e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traz a capa que deixei em Trode, na casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Irmãos, vocês sabem que Paulo, aquele que plantou igrejas nas províncias da Galácia, da Macedônia, da Acaia, da Ásia Menor, esteve preso em Roma 2 vezes. A primeira prisão dele foi nos anos 61 e 62, a segunda prisão nos anos 66 e 67. Na primeira prisão de Paulo, quem esteve por trás, tramando contra ele, foram os seus irmãos, os judeus,
Na segunda prisão, quem estava por trás, maquinando, era a pesada máquina do Império Romano. Na primeira prisão, Paulo tinha regalias, ele estava numa casa alugada. Mas na segunda prisão, ele foi jogado numa masmorra mamertina, um lugar frio, úmido, mal cheiroso, de onde as pessoas saíam leprosas, ou para o martírio. Na primeira prisão de Paulo, ele orou para sair, ele pediu oração para sair, e de fato saiu. Na segunda prisão, ele não ora para sair, ele não pede para sair, porque já escreve a carta que lemos hoje, sentenciado à morte no corredor da morte. Na primeira prisão, ele é preso como um pregador, como um apóstolo. Na segunda prisão, ele é preso, acusado de ser malfeitor, criminoso, bandido. Talvez você pergunte, o que aconteceu para Paulo ser preso pela segunda vez em Roma? E vocês bem sabem que no dia 17 de julho do ano 64, uma tragédia acontece no Império. A maior, mais poderosa, mais populosa cidade do mundo, conhecida como a Cidade Eterna, a capital do Império, a cidade de Roma, com mais de 1 milhão de habitantes, é incendiada. E o incêndio durou 7 noites e 6 dias. Nero assistiu o espetáculo horrendo do alto da Torre de Mecenas. Quando o incêndio acabou, a cidade de Roma estava devastada. 70% da cidade atingida. Dos 14 bairros de Roma, 10 praticamente destruídos. Os 4 bairros restantes, densamente povoados por judeus e cristãos, dão a Nero um álibi para botar a culpa do incêndio de Roma nos crentes, e começa um verdadeiro massacre. Os crentes foram crucificados, faltou madeira para fazer cruz, tamanha quantidade de crentes crucificados. Quando não tinha mais madeira, os crentes eram amarrados nos postes, cobertos de piche e queimados vivos, para iluminar as noites de Roma. Pois bem, a essas alturas, Paulo já era o grande líder do cristianismo no Ocidente. Então ele começa a ser procurado, caçado, até que botam a mão nele, talvez em Trode, na casa de Carpo. Não deu sequer para pegar seus livros, nem seus pergaminhos, sequer sua capa pessoal. E agora ele é jogado nessa masmorra mamertina. Talvez você pergunte assim, mas o que é que isso produziu na alma dele? Ele já era um homem velho, cheio de cicatrizes. Depois de ter prestado uma folha de serviço tão relevante para o reino de Deus, de ter sido o maior evangelista, maior pregador, maior plantador de igrejas, maior missionário, maior teólogo do cristianismo, agora encerra a sua vida jogado num buraco escuro, mal cheiroso. O que ele está sentindo? Que reflexo tem isso? Eu queria que vocês observassem comigo o que está acontecendo, para daí tirarmos lições para nós, irmãos, que estão passando por uma pandemia. E o meu propósito nesta tarde é levar você a compreender que irmãos nossos passaram e estão passando problemas muito maiores do que os nossos. O que determina a vida de um homem e de uma mulher não é a circunstância que ele enfrenta, mas como ele lida com essa circunstância. E a primeira coisa que eu chamo a atenção dos irmãos está no capítulo 2, versículo 9, quando ele escreve para Timóteo, diz: Timóteo, pelo Evangelho, eu estou sofrendo até algemas como malfeitor. Eu não sei se você já parou para pensar o que significa isso, a destruição do nome, a desconstrução da honra, jogar lama no rosto dele, na honra dele, na dignidade dele. Eu fico imaginando os fake news da época, circulando pelo mundo,
dizendo nas esquinas, está sabendo a última? Aquele famoso pregador, aquele apóstolo, bandido, está preso, é malfeitor, estava por trás do incêndio de Roma. Se é a mesma coisa você subir no alto de uma montanha, soltar um saco de penas, não se recolhe mais todas. Mas se isso não bastasse, você vê no capítulo 1, versículo 15, que ele escreve para Timóteo, dizendo: Timóteo, todos os da Ásia me abandonaram. Quem são esses da Ásia? Eram seus filhos na fé, das igrejas que ele plantou em Éfeso, ou indiretamente, Esmirna, Pérgamo, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Colossos e Herápolis. Gente que conhecia Paulo, sabia do testemunho ilibado dele, do caráter honrado dele, e com medo de sofrerem os mesmos esbarros, as mesmas consequências, se acovardaram, viraram as costas para Paulo. Imagine você ser tratado no final da vida com esse senso de ingratidão, você que doou toda a sua vida por uma causa, quando você precisa, aqueles que você ajudou, viram as costas para você. Mas tem mais, se você olhar no capítulo 1, versículo 8 dessa carta, ele fala do próprio Timóteo, que estava com vergonha das suas algemas. Talvez nada mexesse mais com Paulo do que isso. Timóteo era o mais próximo colaborador de Paulo, que ele chamava de filho amado. O próprio Timóteo está com vergonha de Paulo, cheio de dedos, constrangido. Ele poderia se levantar e dizer: não, esse homem eu conheço, esse homem não é um bandido, esse homem não é um malfeitor, esse homem é um homem de bem, esse homem por onde passa deixa marcas luminosas do seu testemunho. Timóteo está com vergonha de Paulo. Mas tem mais, quando você vai para o capítulo 4, verso 16, diz a Bíblia aí que na minha primeira defesa, ele diz, na minha primeira defesa ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Até hoje, nas melhores escolas do mundo, o direito romano é estudado. E embora Paulo tivesse sido acusado de um crime tão grave, ele teve direito de defesa. Marcaram uma primeira audiência, uma primeira defesa de Paulo, para ele apresentar suas testemunhas. E eu imagino Paulo indo para lá, seguro de que haveria muita gente lá para defendê-lo, para dizer que ele não era um bandido, que ele não era um criminoso, que ele não era um malfeitor. Quando ele chega na audiência, ele diz: ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Talvez não há sentimento que mais machuque um líder, um pastor, um obreiro, que o sentimento da ingratidão. Ingratidão. Qual foi a consequência? Paulo sai dessa audiência sentenciado à revelia, pena de morte. Porque ele era um cidadão romano, ele não foi crucificado como foi Pedro, mas ele foi degolado. Então, eu estou traçando esse pano de fundo com os meus irmãos aqui, para nós entendermos que é este homem, nessa circunstância, que vai trazer para você e para mim agora algumas palavras de encorajamento. Por mais difícil que seja a situação que você e eu estejamos enfrentando, ou já enfrentamos, ou haveremos de enfrentar, muito provavelmente essas circunstâncias serão mais amenas do que as circunstâncias que Paulo travou. A pergunta é: o que é que um homem nessa situação tem a dizer para você e para mim, para encorajar o nosso coração nessa tarde? Então, que eu gostaria de compartilhar com vocês alguns desses princípios. Primeiro deles, veja o verso 9 comigo. Ele diz assim: Timóteo, procura vir ter comigo depressa. O que está por trás aqui? Paulo está ensinando o seguinte: quando a crise chegar, quando a dor latejar, quando as lágrimas rolarem, quando a circunstância encurralar você, a adversidade bater à sua porta,
tenha coragem e tenha humildade de pedir ajuda. Não fique sozinho. Não fique sozinho. Vocês sabem que chamaria de classe, que a classe pastoral, não sei se a gente pode chamar de classe, mas vamos chamar. Talvez seja a classe que lida com multidão, mas vive na solidão. Todos nós, irmãos, todos nós precisamos de um amigo, pelo menos um amigo. Amigo do peito, com quem você tem coragem de abrir o coração, dividir as cargas, repartir as dores e as alegrias. O que é amigo? Amigo é aquele que confronta você em particular e defende você em público. Amigo é aquele que chega quando os outros já foram embora. Amigo é aquele que ama você, não apenas por causa das suas virtudes, mas apesar das suas fraquezas. Amigo é aquele para quem se abre o coração, sem medo de ter o tapete puxado e ser apunhalado pelas costas. Amigo é aquele em quem você confia e que você tenha liberdade na hora mais difícil da sua vida de dizer assim: procura vir ter comigo depressa, corra para cá, eu preciso de você, eu preciso de um ombro, eu preciso dividir as minhas dores. Nós não podemos caminhar no ministério sozinhos. Se gente precisa de Deus, gente precisa de gente. Precisamos uns dos outros. Segunda lição que me impressiona nesse texto, está no versículo 10, quando ele diz assim: Timóteo, Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. E o princípio que está por trás aqui é o seguinte: quando as pessoas decepcionarem você, não registre mágoas, não guarde rancor, não faça anotações de reminiscências amargas, toque o seu ministério. O que eu vou lhes dizer agora não é uma mera hipótese, é um fato. As pessoas nos decepcionam e nós decepcionamos as pessoas. A questão não é o que as pessoas fazem com você, mas como você reage a isso. Se você guardar mágoas, se você carrega essa mochila pesada, se você acumula entulho no coração, você perde a alegria, você perde a paz, você perde o sono, você perde o apetite, você perde a saúde, você perde o foco. Há um livro que, se vocês não leram, recomendo muita leitura, Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl. Foi um judeu, pai da logoterapia, que ficou preso na Polônia e sobreviveu àquele campo de concentração nazista. E ele diz o seguinte: a única coisa que ninguém pode tirar de você é o direito que você tem de fazer suas escolhas. As pessoas podem tirar sua liberdade, seus bens, sua vida, sua família, mas elas não podem tirar de você o direito que você tem de fazer suas escolhas. Elas falam mal de você, você fala bem delas. Elas amaldiçoam você, você abençoa elas. Quando você faz isso, apesar de você ter investido na vida de alguém, e este alguém agora, quando você está preso, quando você está velho, quando você está precisando de ajuda, quando você mais precisa de um ombro, a pessoa vira as costas para você e abandona você, se você guardar mágoa, você perde o pique de continuar. Mas se você não fizer registro de mágoas, então você põe o pé na estrada e continua caminhando, continua caminhando. Não é uma pandemia que vai parar a igreja, não é uma ideologia que vai parar a igreja, não é uma perseguição política que vai parar a igreja,
Não é toda a fúria do inferno que vai parar a igreja de Deus não pode parar, ela é indestrutível, e ela vai avançar, e ela vai avançar, e ela vai avançar. Terceiro princípio, olha comigo aí no versículo 11, quando ele diz: traze contigo Marcos, pois ele me é útil para o ministério. Eu não sei se você já parou para perguntar o que Paulo, na verdade, está querendo dizer com isso. Quem é esse Marcos? É o João Marcos, o primo do Barnabé, aquele que foi auxiliar dos dois missionários na primeira viagem, aquele moço que abandonou Paulo e Barnabé lá na primeira viagem, em perto da Panfilha. Para você entender esse versículo, traz contigo Marcos, porque me é útil para o ministério. Você tem que entender mais 2 versículos da Bíblia, senão não dá para entender esse versículo. O primeiro que a gente tem que entender é Atos 13:13, que diz que o Marcos abandonou os 2 missionários no meio do caminho e voltou para Jerusalém. A pergunta é: por que ele voltou? A Bíblia não tem essa resposta, mas há 3 possibilidades, e a probabilidade de uma dessas ser a verdadeira é grande. A primeira delas é que ele era muito jovem, talvez pensou que missões fosse turismo. Quando ele percebeu que não era, se decepcionou. A segunda é que quando ele sai de Antioquia, o líder da caravana não era Paulo, era Barnabé. O Espírito Santo mandou separar Barnabé e Saulo, e não Saulo e Barnabé. Então o líder era o Barnabé. Em Pafos, a liderança muda de mão, de Barnabé para Paulo. Ele deve ter pensado: sob a liderança do meu primo eu tinha coragem de ir, na liderança do outro eu não vou não. Terceira possibilidade, eu creio nessa, está escrito em Gálatas 4, que Paulo pregou o evangelho pela primeira vez na Galácia, entendendo Galácia do Sul, Antioquia da Pisídia, Icônio, Derbe e Listra, pela primeira vez, por causa de uma enfermidade física. Que enfermidade física era essa? Talvez a mesma que ele se referiu em 2 Coríntios 12:7, me foi posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para que eu não me ensoberbecesse. Só uma notinha de rodapé: o espinho na carne de Paulo veio de Deus ou veio de Satanás? E a resposta óbvia é: claro que veio de Deus. Por que você sabe? Por causa do propósito, para que ele não se ensoberbecesse. Você tem dúvida que o diabo trabalha 24 horas por dia para fazer de você um pavão, um balão, de peito estufado, nariz empinado? Mas se o espinho na carne veio de Deus, como é que Satanás batia na cara dele com o espinho? Porque esse é o papel de Satanás. Quando a providência é carrancuda, e às vezes Satanás chega e diz: está vendo aí? Você não é pastor? Você não é obreiro? Você não é líder? Está passando essa magrela toda aí? Está entubado? Está internado? Está contaminado? Está com a igreja de porta fechada? Está aí com um grupinho reduzido? Se Deus amasse você mesmo, você não estava nessa não. Isso aí é voz do diabo, querendo passar a ideia de que ser crente é viver numa estufa, um parque de diversões. O Senhor Jesus nunca nos prometeu a ausência de aflição, nunca. O que Ele prometeu é estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Os estudiosos dizem que nessa região, de perto da Panfilha, onde o João Marcos deixou os missionários, era uma região pantanosa, alagadiça, pantanosa e alagadiça, que tinha forte incidência de malária. Muito provavelmente Paulo pega uma malária, porque não consta a Bíblia que ele saiu doente de Antioquia da Síria, mas consta a Bíblia que ele chega na Galácia doente. Então ele contrai essa enfermidade no meio do caminho, e essa malária dava uma dor alucinante na cabeça, afetando a visão, e parece que Paulo tinha um problema de visão, porque os membros da igreja da Galácia, ou o pessoal da Galácia, queriam arrancar os próprios olhos para dá-los a Paulo. É por isso que Paulo precisava muitas vezes de um secretário. Ele ditava as cartas. Romanos, por exemplo, ele ditou,
foi ele que escreveu, ditou para Tércio. Quando ele se reuniu lá no concílio, ele chamou o sumo sacerdote de parede branqueada, talvez porque via tudo lusco-fusco. Então, por que o João Marcos abandonou? Ele deve ter pensado assim: eu estou muito novo para ficar doente, eu vou voltar para a casa da minha mãe. Mas o segundo versículo que você tem que entender, para entender, traz o Marcos, é Atos 15, 36 a 41. Depois do concílio de Jerusalém, Paulo chega para Barnabé e diz: Barnabé, vamos voltar para visitar as igrejas, para fortalecer aqueles crentes. Barnabé disse: sim, vamos. Eu quero levar comigo Marcos. Paulo respondeu: eu não acho justo levarmos aquele que desde Pérsia da Panfilha nos abandonou. Comigo ele não vai. É claro que o relato está muito polido, mas não foi assim, porque o texto diz que houve uma desavença tamanha entre Paulo e Barnabé por causa do Marcos, que os dois não caminharam juntos mais. Eu acho que Paulo foi muito mais duro, muito mais cáustico. Barnabé insistindo: vão levar o menino. Não, não levo. Mas ele amadureceu, mas não levo. Mas você está sendo radical, mas ele não vai comigo. Mas então vamos dar uma segunda chance, comigo ele não vai, pronto. Está encerrada a conversa. Agora pense comigo, se não tivesse um Barnabé na vida do Marcos. Pense comigo que uma pessoa se sentir descartado, persona não grata. O estrago emocional que isso produz. Mas bendito seja Deus, o Barnabé investiu no Marcos, levou para Chipre. Mais tarde Pedro discipulou. Foi o primeiro escritor dos evangelhos. O primeiro evangelho a ser escrito não foi Mateus, foi Marcos. Agora Paulo está na cadeia, na masmorra mamertina, no final da vida, no corredor da morte, fazendo uma faxina no seu mundo interior. Lembrou do Marcos. E ele disse para Timóteo assim: Timóteo, meu filho, quando você vier, traz o Marcos aí com você. Ele me é útil para o ministério. O que Paulo está nos ensinando como princípio aqui? Se um dia na sua vida você se lembrar que num dado momento lá do passado, você machucou alguém, você feriu alguém, você foi duro demais com alguém, você descartou alguém, tenha humildade de pedir ajuda, de pedir perdão. Tenha humildade de pedir perdão. Tenha a humildade de construir pontes onde um dia você cavou abismos. Meus irmãos, esse é um princípio fundamental no ministério. Você não perde a sua autoridade espiritual por reconhecer um erro e pedir perdão. Você nunca é tão grande como quando você é humilde. Você e eu não temos o direito de avançar no ministério deixando pessoas feridas para trás. Mas tem um quarto princípio. Dê uma olhadinha comigo, por gentileza, no verso 13. Quando você vier, meu filho, traz aí a minha capa, traz aí os meus livros, sobretudo, especialmente os pergaminhos. O que está por trás? O que está por trás é o seguinte: por pior que seja a situação, nunca, meu irmão, nunca perca o ânimo, a alegria, o prazer, o privilégio de estudar a Bíblia, a palavra de Deus. Os pergaminhos eram cópias da Bíblia. Eu não sei se vocês concordam comigo, nós vivemos numa geração privilegiadíssima nesse quesito. Quando eu fiz seminário, gente, 78, 81, o meu manual de teologia não tinha em língua portuguesa, não tinha. Hoje você tem as melhores obras do mundo, já na língua portuguesa, dos pais da igreja, dos reformadores, dos puritanos, dos grandes teólogos da história da igreja. Os melhores comentários que já foram produzidos na história da igreja, está tudo em português. Hoje você vai numa boa livraria, tem Bíblia de estudo em tudo enquanto é jeito que você quiser.
Tem Bíblia para criança, tem Bíblia para adolescente, tem Bíblia para jovem, tem Bíblia para casais, tem Bíblia para casados, tem para descasados, tem para empresário, tem para empregado, tem tudo o que você quiser. E parece-nos que nós estamos vivendo uma geração de gente analfabeta da Bíblia. Então o que Paulo está dizendo para Timóteo? Meu filho, enquanto eu tiver um fiapo de vida, eu quero estudar mais. Enquanto tiver fôlego nos meus pulmões, eu quero estudar mais. Eu encorajo fortemente você, querido colega, a ser um estudioso da Bíblia. Estude a Bíblia, mergulhe na Bíblia, coma a Bíblia, viva a Bíblia, more na Bíblia, pense na Bíblia, sonhe com a Bíblia, estude, a ponto de você ser um obreiro aprovado, de você se afadigar na palavra. Respire a palavra de Deus. Paulo tinha todos os motivos do mundo para talvez dizer, estou decepcionado, fiz tudo e agora estou aqui nessa masmorra, ajudei tanta gente e agora estou abandonado, fiz a obra de Deus e Deus não me livra da morte. Não, ele está mais entusiasmado ainda, parece que ele recebeu uma aplicação de uma B12 do Espírito Santo na veia todo dia. Mas há uma outra lição que eu queria partilhar com vocês. Veja comigo aí, no versículo 14. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. E o princípio que está aí é o seguinte: se alguém um dia fizer o mal a você de forma deliberada, não dê o troco. Perdoe, entregue essa causa para Deus. Pastor não faz inimigo, mas pastor tem inimigo. A questão básica, irmãos, não tem, eu vou lhes dizer isso, não tem vida saudável, casamento saudável, família saudável, igreja saudável, ministério saudável, sem perdão. Não tem, não tem. A gente vive num mundo complicado, às vezes até no ministério tem essa onda de concorrência. Poucos colegas ficam felizes em saber do seu sucesso no ministério. Oh, irmãos queridos, se a gente entrar nessa onda de dar o troco, a gente perde de vista o que é ser ministro da reconciliação. Bom, mas deixa eu brincar com vocês, pastor não faz essas coisas também, né, irmãos? Pastor é gente boa, não é? Só gente boa, não é verdade? Talvez você diga assim, fulano, eu não vou fazer não. Mas o seu dia vai chegar. E aí quando o dia chega, você canta aquela música assim, minha vitória tem sabor de mel. Bom, mas esse não é a postura de um crente, nem a postura de um líder. Seu papel é perdoar. Perdoar não é fácil não, gente. Quem falar que é fácil, está equivocado. Ninguém perdoa naturalmente. Perdão é obra da graça. É obra da graça. Eu já passei muitas dores agudas na vida. Mas a dor que mais me atingiu até hoje, dentre tantas, aconteceu no dia 2 de agosto. Menos de uma semana, mas isso foi em 82, no ano que eu comecei meu pastorado. Primo primeiro da mulher do meu irmão, acima de mim, eu sou o caçula, foi assassinado, com 11 golpes de faca. Quando eu recebi o telefonema, eu estava em Bragança Paulista, onde eu comecei meu pastorado. Meu irmão lá de Nova Venécia, norte do Espírito Santo. A dor foi tão avassaladora que eu perdi a voz. Quando Deus me devolveu as forças, a primeira palavra que eu disse, verbalmente, audivelmente, foram essas: eu perdoo o assassino. Eu não tinha outra opção.
Ou perdoava, ou minha vida viraria um inferno. Ou perdoava, ou teria que abandonar o ministério. Ou perdoava, ou eu adoecia. Mas uma coisa que eu tenho aprendido é que o perdão é maior do que o ódio. O perdão cura, o perdão liberta, o perdão restaura, o perdão é a asepsia da alma, é a alforria da mente, é a liberdade do coração. Nunca você e eu vamos ter o direito de dizer, eu não perdoo, porque a minha dor foi muito grande. Porque a Bíblia me ensina que eu tenho que perdoar, assim como Deus em Cristo me perdoou. Mas me permita compartilhar mais 2 princípios. Vejam vocês o verso 21, embora nós não tenhamos lido 21, mas está aí. Ele diz para Timóteo assim, ô Timóteo, quando você vier, meu filho, lembre de uma coisa, venha não só depressa, como ele disse no 9, mas venha antes do inverno. Por que Paulo disse isso? O que acontecia no inverno? No inverno não se navegava com segurança, nos 3 meses de inverno. É só ler Atos 27. Porque o comandante do navio não escutou Paulo, ele enfrentou um naufrágio, o navio arrebentou-se todo, a carga toda de trigo foi jogada no mar. Quando ele diz para Timóteo, vem antes do inverno, ele está dizendo uma coisa, meu filho, se você quer vir estar comigo, como eu preciso e estou pedindo, vem antes do inverno, porque se você esperar os 3 meses de inverno passarem para você vir, não precisa vir mais não, eu já teria sido degolado, aí é tarde demais. Qual o princípio que está por trás então? O princípio é este, há coisas na vida que ou você faz hoje, ou você perde a oportunidade de fazê-lo. Nada é mais perigoso no ministério, irmãos, do que postergar. Decisão tem que ser tomada. Aquela visita tem que ser feita. Aquela conversa tem que ser feita. Aquele telefonema tem que ser dado. Aquela oferta que você precisa dar para alguém que está precisando de ajuda, precisa ser feita em tempo oportuno. Eu não sei quanto a vocês, mas no meu pastorado, uma coisa sempre eu fiz. Se eu soubesse que uma ovelha estava no hospital, aquilo virava prioridade número 1. Era no dia, na hora. Há pouco tempo, uma pessoa me ligou e disse, pastor, eu passei uma dor tão grande essa semana. Eu falei, que foi, filho? Ele disse assim, meu avô estava doente, fui hospitalizado, e eu liguei para o pastor. Pastor, o senhor podia visitar meu avô? Eu fui internado, ele não está bem. Ele precisa muito que o senhor vá lá orar por ele. O pastor respondeu assim, agora eu não estou podendo não, mas amanhã eu vou. Pastor, mas ele não está bem, o senhor podia ir. Hoje eu não vou não, mas amanhã eu vou. Aí no outro dia, 9 horas da manhã, o pastor ligou para a ovelha e disse, qual é mesmo quarto, o CTI, o apartamento que sua avó está? Não, pastor, não precisa não. Ele faleceu essa noite. Você já imaginou o que é um negócio desse? Tem coisa que não dá para esperar. Irmãos amados, deixa eu lhes dizer uma coisa. Nessa pandemia, eu sei que nós tivemos impedimentos legais, né? Legais. De março, salvo melhor juízo, até julho, sobretudo aqui em São Paulo, né, os templos ficaram fechados, todo mundo, não é só a sua igreja, todas as igrejas ficaram fechadas. Mas templo fechado não é sinônimo de igreja fechada. O templo pode estar fechado, a igreja não, a igreja está viva e ativa no planeta. Quem está vivo e ativo não é o diabo, não, é a igreja. É a igreja do Senhor Jesus. Aqui não para, não pode parar. A minha experiência rodando o Brasil hoje é o seguinte, irmãos, as igrejas que pararam estão desidratando, murchando, minguando. Mas as igrejas que entenderam que a pandemia era uma oportunidade
oportunidade estão explodindo de crescer. Explodindo de crescer. Crescer numericamente, crescer financeiramente. Foi na pandemia que a igreja de Pinheiros, onde eu tenho a bênção de servir, entendeu que era a hora dela investir 100%, força total, na área da comunicação virtual. Começou um canal de televisão web, 24 horas por dia, no ar. A igreja teve uma explosão de crescimento, de atingir pessoas no mundo todo. Hoje, quase 50% do dinheiro que entra na tesouraria da igreja são de pessoas que não são membros da igreja. Eu preguei há 15 dias numa igreja em São Paulo. A igreja, pastor, tinha 890 membros em 10 anos de trabalho. A igreja viva, forte, operosa. Quando chegou a pandemia, o pastor convocou a liderança e disse: meus irmãos, agora é a nossa vez. Agora é hora de fazer diferença. E eles redobraram os esforços, de todas as formas, de todos os meios, buscando todos os recursos possíveis. E nesse ano de pandemia, eu estive lá agora 15 dias, eles saíram de 890 membros para 1.918 membros. Eles saíram de um espaço de 1.500 metros para um espaço de 9.000 metros. Eu estive pregando esta semana, numa denominação aqui no Brasil, e a igreja está explodindo em crescimento, porque todas as igrejas foram orientadas nisso. Pandemia, não é hora de recuar, de dar marcha ré, de se acovardar, é hora de você se levantar com muito mais vigor, com muito mais fervor, com muito mais entusiasmo. Então, meus amados, minha palavra a vocês é esta: tem riscos? Tem. Quando que a igreja não viveu com risco? Lê a história da igreja. Em épocas de pandemia do passado, o que a igreja fez? Se acovardou? Acuou? Murchou? Se escondeu? Não, ela foi para frente. É por isso, talvez, que não tem nenhuma classe, do ponto de vista social, mais atingida pela Covid-19, porque é a classe pastoral. Mas é muito abençoador você poder saber que mesmo na crise você está lá, pregando, orando, intercedendo, planejando, executando, espalhando a boa notícia do Evangelho. Porque se você deixar de passar essa oportunidade, passou, não tem mais jeito, acabou. Vocês e eu conhecemos igrejas grandes, históricas, que desde março do ano passado não abriram suas portas. Mato no pátio da igreja. Eu conheci igreja que está crescendo mato no pátio da igreja. O que é que acontece com as ovelhas? Dispersas, buscando um lugar onde encontre pastos verdes. O nosso tempo é agora. Venha, filho, mas venha no inverno. É agora, não é depois não. Tem muita gente, há pouco, essa semana, ontem, conversando com uma pessoa lá de Maringá, Paraná. A igreja ficou fechada até 15 dias agora. Ah, não, vamos fazer reforma, vamos fazer pintar a parede, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e vamos fazer aquilo outro, fazer aquilo outro, e ninguém assistido, e ninguém acompanhado, e nada de nada. Aí abriram, que bonito. Mas cadê as ovelhas? Elas não vieram. Elas já estavam em outros apriscos, sendo cuidadas por quem não se acovardou. Amados, esse é o tempo da igreja. A crise é tempo de oportunidade. Mas quero fechar. O último princípio que eu queria partilhar com vocês está no versículo 18, quando Paulo encerra este compartilhamento dele, numa doxologia breve, dizendo a Ele, ao Senhor Jesus, glória pelos séculos dos séculos, deixando-nos um princípio. A melhor maneira de encerrar
A carreira da vida e do ministério é dando a Jesus toda a glória, a Ele devida. Oh, irmãos queridos, nós não vivemos para nós. Se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos, quer pois morramos, nós somos do Senhor. Eu fico imaginando Paulo sendo chamado no dia da sua execução. Ele era o prisioneiro mais conhecido, porque acusado do crime mais grave. E eu fico pensando que na medida que Paulo foi sendo levado pelo carrasco para ser executado, ele deve ter se lembrado do que escreveu para Timóteo, porque é o momento que ele vai fazer a avaliação da vida dele. E no verso 7, ele avalia o passado, quando ele diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Notem que todos os verbos estão no passado, e 3 coisas me chamam a atenção. Primeiro, se o combate não for bom, não entre nele, não. Eu não sei se isso é síndrome de cabeças brancas, né, de cabelos brancos. Quando a gente é mais jovem, a gente briga até com a sombra. Depois você vai ficando mais assim, calejado. Você não entra em brigas mais que não tem resultado para o reino de Deus. Se a briga é boa, entra nela. Se o combate é bom, combata-o. Mas se for um combate apenas por questão de vaidade, se você espremer não sai nada, não entra nela não. Para quê? Disputa de vaidade? Note mais, quando ele estava se despedindo dos presbíteros de Éfeso, lá em Atos 20, 24, ele diz que o sonho dele, o projeto de vida dele, era completar sua carreira. Agora, aqui em 2 Timóteo 2,7, completar a carreira não é mais alvo de vida, é testemunho de vida. Eu completei a carreira. Não largou a obra no meio do caminho. Desanima não, querido. Desanima não. Levanta a cabeça. Mas ele diz a terceira coisa: eu guardei a fé. Oh, queridos irmãos, quantos pastores que têm perdido o ânimo, que têm caído no laço do passarinheiro do liberalismo teológico, talvez as mentes mais brilhantes. Gente que tem a petulância de pensar que a Bíblia é um livro que precisa ser ressignificado, ou que está desatualizado, quem tem que adaptar a Bíblia para a nova cultura, porque agora a Bíblia não dá mais, que a Bíblia está desatualizada, que a Bíblia não serve mais para essa geração. No dia que uma igreja subscreve o liberalismo, nesse mesmo dia ela já assina o seu atestado de óbito. Guarde a fé. Não abra mão da verdade. Não mude a mensagem, nem torne a mensagem mais palatável para agradar as pessoas. Pregue a palavra. Pregue a palavra. Segunda coisa, ele vai fazer uma avaliação do presente, agora no verso 6. Eu acho que ele está falando, pensando enquanto caminha para o local da execução. Timóteo, meu filho, Roma me considerou culpado e vai me matar. Mas na verdade, eu que vou me oferecer. Já estou sendo oferecido por libação, afinal. Não vou me oferecer para Roma, não, porque eu não sou prisioneiro de César. Vou me oferecer para Deus. E tem mais, não vou morrer, não. Eu vou partir. Porque a palavra partida aí é um eufemismo para a morte. E essa palavra tem 3 significados no grego. Primeiro, é tirar o fardo das costas de alguém. Sabe o que é morrer para um crente? Apocalipse 14, 13 diz que é descansar das suas fadigas. Você que é pastor, que já visitou tantas vezes um CTI de hospital, que já esteve com as suas ovelhinhas queridas, pele e osso, lutando bravamente para viver, tomando morfina, um balão de oxigênio, em agonia, até o dia que Jesus chega e diz: vem cá, filho, vem descansar, vem para casa. Chega de sofrer.
tira o fardo do sofrimento. Isso é morrer para o crente. Bem-aventurado aqueles que morrem no Senhor, porque descansem das suas fadigas. Segundo, a palavra partida no grego significa desatar um bote e atravessar para o outro lado do rio. É fazer a última viagem rumo à pátria celestial. Terceiro, afrouxar as estacas de uma barraca, levantar acampamento e ir para a sua casa permanente. Morrer para o crente é mudar de endereço, é ir para a casa do Pai. Paulo não está com medo de morrer, porque sabe em quem tem crido e sabe para onde está indo. Nós precisamos ter essa perspectiva. Mas finalmente Paulo olha para o futuro. Versículo 8 diz o seguinte: já agora a coroa da justiça está guardada, a qual o Senhor reto juízo me dará naquele dia, e não apenas a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. O que ele está dizendo? Ô Timóteo, Nero me considerou culpado. Isso não me importa, Timóteo. O que me importa de fato é que o reto juiz, diante de quem eu vou comparecer, e todos terão que comparecer, me justificou. Não tem crime mais, não tem culpa mais. Eu estou agora ileso de toda culpa, estou quisto com a lei de Deus, quisto com a justiça de Deus. Na verdade, Timóteo, eu estou indo receber a coroa da justiça. E com estas palavras, eu acho que Paulo chega no cadafalso, ou melhor dizendo, no local da sua execução, e lá está o carrasco, com a espada afiada na mão. Lá está o cepo, onde ele botaria o seu pescoço. E eu imagino que devem ter dado a ele uma oportunidade de proferir as últimas palavras antes de morrer. Talvez até esperando que ele fosse expressar sua mágoa, sua revolta. E o velho apóstolo talvez tenha levantado os olhos aos céus para dizer a Ele, ao Senhor Jesus, glória pelos séculos dos séculos, e um sonoro amém, fechando as cortinas da vida e do ministério. E ele bota a cabeça no cepo, a espada de Roma tosa-lhe a cabeça para um lado, corpo para o outro, tomba na terra como um mártir, é recebido no céu como um príncipe. Este homem tem autoridade para dizer para você e para mim, nesta tarde, nesta noite: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Que Deus nos encoraje, irmãos, que Deus nos levante, que Deus nos capacite, que Deus nos equipe, que Deus nos dê visão da obra, que Deus nos dê sonhos de novas realizações no reino, que Deus nos levante no poder do Espírito Santo. Não importa a circunstância, não importa a crise, não importa o que está aí no mundo político, econômico, social, mundo afora, você e eu somos servos do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, que está sentado no trono e tem as rédeas da história nas mãos. Vamos nos levantar e vamos trabalhar até que Jesus volte para buscar a sua noiva. Que o Senhor nos ajude. Amém. Pastor Vanderlei, com a sua permissão, eu gostaria de dizer uma coisa aos amados. Bom, eu já estou com os cabelos brancos, e alguns aqui também. Algumas pessoas me perguntam assim: pastor, que legado o senhor gostaria de deixar no seu ministério? E eu tenho orado por isso e sentido um peso no meu coração. E a coisa que eu mais anseio, rodando esse Brasil, já preguei em mais de 1.500 igrejas, das mais diversas denominações, e penso que uma das maiores necessidades da igreja brasileira é a revitalização dos púlpitos. Em outras palavras, seria a supremacia da Escritura e a primazia da pregação. Pensando nisso, no começo do ano, nós resolvemos oferecer um curso sobre pregação. Uma semana gratuita, 100% online, 100% gratuito. Tivemos mais de 30 mil alunos. Eu fiquei tão feliz com isso. Gente do mundo inteiro.
Temos mais de 1.000 alunos no curso completo, com mais de 72 aulas. E gente está pedindo, repete uma segunda turma, porque nós temos feito mentoria. Nós não imaginávamos que ia ter tanta gente. Estou fazendo 5 turmas de mentoria. Então, agora, de 6 a 10 de setembro, nós vamos começar a segunda turma, 100% online, 100% gratuito. E se você deseja participar, é muito simples. É só você entrar no meu Instagram, lá na minha página do Instagram, na bio, na biografia, lá já tem o link, Pregação Transformadora. Apertou ali, você já está inscrito no curso, 6 a 10 de setembro. Se mais tarde, depois dessa semana, eu quero me aprofundar, você vai ter a oportunidade também de fazer parte da segunda turma do Pregação Transformadora, com mais de 70 aulas. Os testemunhos que nós temos ouvido são coisas lindas desses irmãos que têm feito nas mentorias. Então, eu queria repartir isso com vocês e desejar que Deus abençoe o ministério de pregação neste mundo de tantas dores, tantos desencontros, tantas feridas, tantas polarizações. Você tem o privilégio de ser ministro da reconciliação. Deus abençoe. Muito obrigado.